beleza? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso Jovens que Vencem. E para você que não me conhece, eu sou o João Rafael, líder dos jovens, e trago boas notícias para vocês. Através agora das nossas redes sociais, nós estaremos compartilhando bênçãos de vida para você, através de palavra, louvor, devocionais, testemunho e muito mais. E também temos as nossas lives que está acontecendo todas as quintas às 19h30. Então, por trás dessa rede social, você estará informado de tudo que acontece aqui no Jovens que Vencem. E já trago para vocês o nosso primeiro quadro, que se chama Conexão Palavra. Então você terá uma palavra abençoada com o Thiago. Então pode rodar pra gente, Mr. Cid. Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra abençoada. Deixa Deus falar com você. Então abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos falar sobre um homem usado por Deus, que foi lá na terra onde Baal era considerado o Deus da vida e da fertilidade e anunciou uma grande seca. Esse mesmo homem foi alimentado por corvos. Esse mesmo homem foi enviado por Deus para ser instrumento na vida de uma senhora, de uma mulher, na viúva de Serepta, para que não faltasse nem a farinha e nem o azeite na vida dela. Esse mesmo homem fez descer fogo do céu através do poder do Senhor Jesus Cristo, que consumia o holocausto e envergonhou todos os profetas de Baal. Esse mesmo profeta foi arrebatado, foi trasladado numa carruagem de fogo para a glória do Senhor. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é uma particularidade da história dele que serve para a gente refletir que isso é uma coisa muito importante que os cristãos acabam deixando de seguir. Então vamos lá. No versículo 1 diz: Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passava o fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disto, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizestes com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a sua própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo, e quando a ele fez ao deserto, caminhava de um dia e outro, se sentou debaixo de uma giesta, que em outra linguagem pode estar um zimbro. É uma espécie de arbusto. E ali orou, pedindo para si a morte, dizendo: Agora já basta, ó Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Então o que a gente pode ver sobre a história desse profeta, em especial sobre esse versículo, é que ele era muito usado por Deus. Deus usou a vida dele para fazer maravilhas, tanto para si mesmo quanto na vida do seu próximo. Porém, em um momento da vida dele, ele passou por uma situação que ele desejou a morte. E uma pergunta que todo mundo se faz, seja aqui no estado, seja a nível mundial, é: se uma pessoa está mal, se uma pessoa anda triste, se uma pessoa acaba caindo em depressão, foi falta de Deus? Foi ausência de Deus na vida dela? E é uma pergunta que vem se refletindo, isso gera debates, isso gera estudo bíblico. E o que eu quero falar para você é que não necessariamente uma pessoa que fica triste, que chega no fundo do poço, que desejou a morte, é porque tem ausência de Deus na vida dela. Pelo contrário, aqui a história fala que Elias era próximo de Deus. A mesma coisa com Jonas. Jonas, por pensamentos individuais, por egoísmo da parte dele, ele se recusou a pregar em Nínive simplesmente porque era uma cidade que tinha histórico de matar profetas, tinha histórico de matar pregadores da palavra de Deus. Ele reteve a palavra para si e queria negar a salvação a ele. Quando Deus falou com ele, ele se recusou, tentou fugir, mas ele de uma forma ou de outra chegou e cumpriu o propósito dele naquele momento. Mas num período de tempo, a Bíblia relata, você pode acompanhar na história de Jonas, que ele desejou a morte para si. Então, uma pessoa que tinha contato direto com Deus, uma pessoa que falava com Deus, recebia ordens dele, por uma situação, por um momento que ele tirou. Esse é o tema dessa pregação, que é o foco contínuo. Ele deixou de lado a presença do Senhor, deixou de lado o olhar, olhar para Deus exclusivamente.
Ele deixou de olhar para Deus. E é isso que é a mensagem, essa é a mensagem que eu tenho para falar para vocês hoje. Jamais deixe de olhar para Deus. Pode ser por um curto período de tempo, mas esse curto período de tempo pode ser o suficiente para fazer com que você fique nessa situação. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, eu não sei quanto tempo você já está andando com Cristo, eu não sei qual é o teu cargo na igreja, se você é ministro de louvor, se você é evangelista, se você é pregador, se você é pastor, se você é missionário. Mas essa palavra serve para todos, para a pessoa que está com um mês de igreja, para a pessoa que tem 10 anos de igreja. Nunca perca o foco de Cristo. Permaneça com foco contínuo na palavra do Senhor. Ele diz por um momento aquela situação ali veio até ele, abalou ele de certa forma, ele não olhou pela fé e simplesmente agiu de forma natural, foi para o deserto e desejou a morte. Jonas na mesma situação, porque Deus não quis fazer como ele queria, ele foi e desejou a morte, simplesmente porque aquela cidade matava pregadores, aquela cidade eliminava pessoas que pregavam o evangelho. E não era nem o medo de pregar naquela cidade que Jonas tinha. Ele sabia que o poder de Deus era grande e se Deus estava mandando, Deus iria operar, mas ele não queria que aquela cidade fosse liberta naquele momento, contrariando a vontade de Deus, e ele desejou a morte. Então que a gente venha guardar isso no nosso coração todos os dias, desde o nosso levantar até o nosso deitar. Pela manhã nós venhamos orar a Deus, que à noite nós venhamos orar a Deus, que ao longo dos nossos dias nós venhamos cantar louvores a Ele, sempre se edificando, se reinventando, sempre mantendo esse relacionamento perfeito com Deus, essa conexão com Ele, jamais desfazendo ou deixando isso para lá, jamais perdendo a visão em Cristo, jamais perdendo essa conexão. Então, a mensagem que eu tenho para você hoje é: fique com Deus continuamente, jamais perca o foco contínuo na palavra de Deus, jamais perca o foco contínuo em Cristo, porque independente de como você está, o tempo de evangelho que você tem, a posição que você ocupa, esse pode ser o motivo da sua queda, e eu torço para que isso não aconteça. Então, se você recebeu essa palavra tocou no seu coração, eu peço para você que compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Divulgue nossa página, curte nossa página, divulgue ela, clique na notificação para receber todos os nossos vídeos, e que essa palavra circule por mais e mais pessoas possíveis, que pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus, que Cristo reine e habite perpetuamente nos corações de vocês. Em nome de Jesus, amém.